Existem muitas festas típicas no Brasil e no mês de junho ocorre uma das mais populares, a festa junina. Com certeza você já viu ou participou de uma comemoração dessas, cheias de comidas típicas, trajes coloridos, quadrilha e a famosa fogueira de São João. Mas por detrás dessa animada comemoração se esconde uma história de forte idolatria e de sincretismo religioso. Meu nome é Jailson Sarmento e hoje eu vou te contar essa história. Mas antes, já se inscreve aqui no canal do Arrependimento Nacional e deixa o seu gostei nesse vídeo. Combinado? Então vamos lá! O sol como uma divindade. Na cultura de muitos povos ancestrais, o sol era fortemente venerado. Para eles, o sol sempre teve um aspecto divino ou uma divindade associada a ele. Porém, características diferentes de acordo com a cultura onde surgia o mito. O solstício de verão e inverno. O solstício é um fenômeno astronômico que representa o movimento aparente do Sol e está relacionado à incidência dos raios solares na Terra. Ele ocorre 2 vezes por ano em cada hemisfério e marca o início do verão e do inverno. No hemisfério norte, o solstício de verão tem início entre 20 e 21 de junho. Esse é o dia mais comprido e a noite mais curta do ano. Já o solstício de inverno tem início entre 20 e 21 de dezembro. Enquanto isso, o contrário ocorre no hemisfério sul, nas mesmas datas. Essas datas eram conhecidas e comemoradas por esses povos antigos, comemoradas com rituais para promover a fertilidade do solo, o crescimento da vegetação e a fartura das colheitas. As fogueiras naquela época eram acesas para espantar os espíritos ruins que poderiam prejudicar as lavouras e a fertilidade das mulheres. A Igreja Católica incorpora os rituais de adoração ao sol. Essas festividades foram passadas de geração em geração e perduraram até os primeiros séculos depois de Cristo, quando a igreja primitiva passou pelas reformas de Constantino. Mas essas celebrações, no entanto, não eram bem vistas pela igreja recém-formada católica romana. Eram festas pagãs, ou seja, não reconhecidas dentro de sua crença, porém não poderiam ser extinguidas. Então, a solução para incorporar as comemorações e festas às tradições católicas foi celebrar na mesma época os santos dessa religião. Além disso, muitos símbolos e rituais dessa cultura foram agregados à religião cristã católica romana. Nesse ponto, queremos fazer uma observação. Esse mesmo processo aconteceu com as festividades que ocorrem no mesmo mês de dezembro. E eu te pergunto, qual outra comemoração católica foi difundida pelo mundo nessa mesma época do ano? Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Os 3 santos. Os 3 santos católicos, São João, Santo Antônio e São Pedro, foram escolhidos para serem comemorados nesta festa junina, porque eram os santos mais populares do mês de junho. São João. Se você pensa que São João é aquele discípulo de Jesus, você está enganado. São João Batista, protetor dos doentes, foi o primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. Vocês já devem ter lido sobre isso no primeiro capítulo do livro de Lucas, Lucas 1:13. De acordo com a cultura católica, ele teria nascido em 24 de junho. Além disso, é o mais famoso dos 3 santos de junho. Tanto que as festas juninas são conhecidas como festas joaninas ou festas de São João. Martirizado em 29 de junho, é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. São Pedro, dono da chuva, foi nomeado chaveiro do céu. É atribuída a ele a responsabilidade de fazer chover e mudar o clima. E no local onde foi sepultado, ergueu-se a Basílica do Vaticano, mas isso não foi confirmado pelos arqueólogos. E Santo Antônio?
Santo Antônio nasceu em Lisboa em 1195 e morreu no dia 13 de junho de 1231. É padroeiro dos pobres e considerado santo casamenteiro. Há uma crença de que o pão de Santo Antônio, que a Igreja Católica oferece no dia 13 de junho, deve ficar guardado com os outros mantimentos na cozinha, para que nunca falte comida em casa. A festa junina no Brasil. A festa foi trazida para o Brasil pelos portugueses durante o período colonial. Foi no século XVI que a tradição de celebrar o que hoje conhecemos como festa junina chegou ao Brasil através dos portugueses. Ainda na Europa, a festa que comemorava o período de colheitas foi assimilada pela Igreja Católica. Daí a celebração de santos como o São João. Hoje, essa celebração é dançante e repleta de receitas típicas, principalmente de doces. Elementos que vêm sempre acompanhados pelo calor das tradicionais fogueiras e elementos simbólicos. Um desses símbolos é o Bumba Meu Boi. Essa é uma das principais atrações das festas juninas e tem grande fama no folclore brasileiro. É uma mistura de lendas da Europa com a cultura indígena e de países da África. A história apresentada ao som de cânticos e coreografias tem origem na lenda de um boi que foi morto por um escravo, mas que ressuscitou após um ritual feito por um pajé, tido como curandeiro pelas culturas dos índios brasileiros. Mas se formos pesquisar a fundo, a imagem e a representação do chamado touro selvagem foi utilizada em praticamente todas as civilizações da antiguidade. Ele representava em geral força, virilidade, energia, combate e fertilidade. De acordo com a cosmovisão egípcia, há várias deidades relacionadas ou contendo características de touro e vacas. Mas de todos esses bovinos sagrados, o que mais se destacou foi o touro Apis, que foi cultuado desde a fundação do Estado em 3100 a.C. Seu poder como divindade perdurou até o período romano, alcançando sua popularidade entre os gregos que, juntamente com Osíris, o transformaram em um novo deus, denominado Serapis, chegando a ser um dos maiores deuses do panteão egípcio. Mas não é só isso. A adoração ao boi vem de muito antes, vem da época de Moisés. Você se lembra do que aconteceu no episódio bíblico? Em Êxodo 32, de 1 a 4, quando Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e disse: levanta-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Você consegue perceber como tudo está interligado? É a idolatria disfarçada de alegria e divertimento? Outro elemento marcante e cheio de simbologias na festa junina é a fogueira. Cada santo tem uma fogueira, sendo a quadrada de Santo Antônio, a redonda de São João e a triangular de São Pedro. Acender fogueira, dançar ao seu redor ou passear por ela eram ritos importantes do Baltani, um antigo festival celta, ainda comemorado nos dias atuais, que originalmente também marcavam o início do verão. Eram acesas 2 fogueiras para as pessoas passarem entre elas, inclusive o gado e os animais, como objeto de purificar-se de doenças e energias negativas. Daí veio o costume de pular a fogueira nessas festas juninas.
juninas. Em torno da fogueira de São João também se desenvolveu uma série de superstições e simpatias. Há, por exemplo, a prática do batismo na fogueira, que cria laços de apadrinhamento quando as crianças saltam sobre as brasas acesas. Era costume dos povos pagãos sacrificar ou passar seus filhos sobre o fogo para alegrar os seus deuses. Mas o que a Bíblia fala sobre esse tipo de ritual? Vamos para 2 Reis 17:17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Agora vejamos Levíticos 18:21. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Outro costume da festa é o casamento caipira. O casamento caipira faz uma sátira aos casamentos tradicionais. A noiva está grávida e o pai da mesma obriga o rapaz a se casar, pois o noivo aparece bêbado tentando fugir do altar por várias vezes, sendo capturado pelo pai da noiva, que lhe aponta uma espingarda. Este conta com o apoio do delegado da cidade e o padre para que o casamento seja realizado. Após a cerimônia, os noivos puxam a quadrilha. Por si só, essa já é uma cerimônia completamente fora dos padrões ideais de família e matrimônio. Além disso, o ritual pode ter sido originado também no Festival de Beltane, onde era a celebração da fertilidade, Mastro de São João. Em celebração aos 3 santos ligados à festa, é erguido um mastro que em seu topo são amarradas 3 bandeirinhas, simbolizando os santos. Esse costume de levantar o mastro vem dos povos pagãos da Europa, que levantam o mastro de maio ou árvore de maio. No Brasil, as pessoas beijam as bandeiras e passam por debaixo dela, fazendo os seus pedidos. Além disso, há um momento em que as bandeiras são mergulhadas em água, levando purificação a todo o local da festa. Fogos. Os fogos se originaram na China, também como forma de agradecer aos deuses pelas boas colheitas. São elementos de proteção, pois espantam os maus espíritos, além de servir para acordar São João com um barulho. Nas crenças populares, se eternizou o mito de que o santo gosta de dormir o dia inteiro para ter energia e participar da noitada. Por isso, segundo a tradição, os fogos de artifício são usados para acordá-lo. Depois de todas essas informações, não podemos negar que as tão comuns festividades juninas possuem muitas raízes no paganismo ao redor do mundo. Nós não estamos aqui para dizer para você o que é certo ou errado, mas queremos te mostrar a verdade e te fazer refletir. Cremos que todas as respostas estão na palavra de Deus e ela nos orienta em Atos 15, 28 e 29, da seguinte maneira: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. E aí, você sabia de todas essas informações? O que mais te surpreendeu? Conta aqui embaixo pra gente e também compartilha esse vídeo com outras pessoas. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal do Arrependimento Nacional e ativar todas as notificações para saber sempre que a gente lançar mais vídeos como este. Essa foi a primeira história do nosso novo quadro e em breve traremos mais histórias que você precisa conhecer.
Muito obrigado e até a próxima!